Salve, salve, nação corintiana! Aqui quem fala com vocês é o Henrique Luna, diretamente do canal A Voz da Fiel. Eu e a minha amiga Anne Bretti estaremos aqui todos os dias para falar com você de corintiano para corintiano. E hoje o assunto que nós vamos falar é do sorteio do Campeonato Paulista de Futebol 2026. O Campeonato Paulista, galera, que mudou, né, de formato, foi anunciado nessa terça-feira, dia 11, o novo formato do Campeonato Paulista de Futebol, né? Um formato que vai aí ter menos jogos, serão 8 jogos na primeira fase, né? Depois jogos da segunda fase, que é aí os mata-mata, até a final, né? Mas diminuiu a quantidade de jogos, né, do Campeonato Paulista e também uma novidade é que todos os clássicos irão acontecer neste Campeonato Paulista. É isso mesmo. Todos os clássicos irão acontecer, o que não acontecia há um bom tempo, né, no Campeonato Paulista de Futebol, né, de todos os clubes, todos os quatro grandes estarem se enfrentando aí no Campeonato Paulista. E também saiu aí os adversários do Corinthians, né, no ano que vem, na primeira fase. E isso que a gente vai comentar um pouquinho nesse vídeo. E eu quero saber qual é a sua opinião, o que você acha? Você gostou desse novo formato, né? Com menos jogos? O que você achou aí, no geral, dessas novidades do campeonato na próxima temporada? Eu gostei, vou ser bem sincero com vocês. Eu gostei. Eu achei o campeonato mais dinâmico, eu achei o campeonato mais prático de se jogar. É bem verdade que o Campeonato Paulista há muitos anos não desperta o interesse que despertava antigamente, há 20, 30 anos atrás, né? O Campeonato Paulista hoje, ele é mais o campeonato de pré-temporada do que o campeonato propriamente aí, né, que times entram com ímpetos de ganhar. Claro, ganha, comemora pela grandeza, porque o Corinthians é o maior campeão paulista aí de todos os tempos, então sempre vai entrar aí com ânsia, com vontade de ganhar, mas não desperta mais o mesmo ímpeto que despertava há anos atrás, galera. Isso é verdade, isso é um fato que nós temos aí. E partindo desse princípio, né, a quantidade de jogos que tinha no calendário tão apertado quanto é o Campeonato Brasileiro, né, no decorrer aí do ano, né, fez necessária essa mudança. Ainda mais que ano que vem é ano de Copa do Mundo. Então vai parar o campeonato, vai ser jogos mais apertados. Então precisou dessa mudança. Essa mudança precisava acontecer e veio numa hora certa, né? Há tempos também que vinha reclamações desse formato, né? Um formato para mim ultrapassado e sem sentido, sem lógica. Um formato que, né, muitas vezes o segundo colocado, né, do campeonato não se classificava, não fazia sentido nenhum. E agora eles mudaram, né, esse formato. Acabou com esses tabela, acabou com essas grupos que tinha no Campeonato Paulista, né? E agora vai ser todo mundo enfrenta todo mundo aí, né? No campeonato. E eu vou ler um pouquinho para vocês da matéria aqui do Terra sobre esse novo formato. E a gente vai conversar, vai, né, falar sobre o que nós achamos, o que nós pensamos desse campeonato. Como eu disse, eu gostei muito. Acho que já estava mais do que na hora de mudar. Acho que a mudança vem em boa hora. Acho que precisava desse novo ar o Campeonato Paulista, até para ficar mais atrativo de se jogar. Né? É um campeonato, como eu disse, que não desperta muito interesse, não desperta muito mais assim um ímpeto do torcedor em querer ganhar, né? Comemora, claro, mas não é como ganhar um brasileiro, uma Libertadores, uma Sul-Americana, uma Copa do Brasil, não tem a mesma força. Então, faz jogos curtos, né? Foi todos os grandes para se enfrentar. Eu acho que essa história de não ter clássico, né? Eu acho que não faz sentido nenhum. O gostoso aqui no estado de São Paulo, pelo menos falando, é os jogos Corinthians, Santos, São Paulo, Palmeiras. Esse é o grande atrativo para o torcedor. Claro, para o torcedor do interior, gosta muito quando o Corinthians vai para Barueri, vai vir para Itu, né, vai para Santo André, né, visita, roda o estado. É muito bacana, mas é gostoso também aquele ar de clássico paulista no Campeonato Paulista, porque nós tivemos muitas decisões
grandes, marcantes aí entre os campeões paulistas, né? E também tem a novidade desse campeonato, que é o Primavera de Dayatuba, aqui em minha cidade vizinha, né? Onde ele vai estrear na A1 do Paulista. E para mim é uma alegria muito grande ver o interior sendo representado pelo Primavera, e a gente torce também para que volte isso, né? De ter mais jogos aí dos times do interior, né? É bacana, eu gosto muito disso. Então, a chave do Corinthians ficou da seguinte forma para esse campeonato. A matéria fala que os 4 grandes clubes de São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo, conheceram seus adversários no Paulistão 2026. Nessa terça-feira, quando ocorreu o conselho técnico e o sorteio da primeira fase da competição. Na próxima edição, o estadual contará com um novo formato, 100 grupos, com fórmula inspirada na Champions League, principal competição de futebol europeu. Segundo a Federação Paulista de Futebol, o novo regulamento foi adotado por causa do novo calendário de futebol brasileiro implementado pela CBF. Ou seja, por conta da Copa do Mundo, houve mudanças no formato do campeonato e foi necessário essas mudanças, né? E é enfatizado isso aí pela Federação Paulista para também facilitar para os clubes, né? Na primeira fase serão 8 rodadas em formato de pontos corridos, com todos os clássicos entre Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo garantidos, além do derby campineiro entre Guarani e Ponte Preta. Além disso, os 4 grandes enfrentarão o Mirassol, que é a sensação do futebol brasileiro em 2025. Mirassol que aí, né, vem numa crescente fantástica. Os 8 melhores colocados se classificam para as quartas de final, que serão disputadas em partidas únicas, assim como as semifinais. No entanto, segundo a FPF, ainda não se sabe se a final do torneio será realizada em jogo único ou ida e volta. Em 2026, o torneio será disputado entre os dias 11 de janeiro e 8 de março, ou seja, também terá menos data. Os adversários do Corinthians serão Santos, Palmeiras, Corinthians, Mirassol, São Bernardo, Portuguesa, Ponte Preta e Primavera. Ou seja, o Corinthians irá aí para o interior, ou quem sabe eles irão para a capital para jogar esse jogo, né? Então, muito bacana isso, né? Ver os times pequenos do interior jogando com os times grandes da capital. Os adversários do Palmeiras também, além dos 4 grandes, será Mirassol, Grêmio Novo Horizontino, Botafogo, e Guarani e Lusa, Portuguesa. E as tricas vão enfrentar o Santos, o Palmeiras, né? Além do Corinthians, Mirassol, São Bernardo, Portuguesa, Ponte Preta e Primavera. E o Santos vai enfrentar, além do Corinthians, Palmeiras e São Paulo, Guarani, Noroeste, Velo Clube, Red Bull Bragantino e Novo Horizontino. Então, ficou dessa forma o Campeonato Paulista. O que você achou? Você gostou desse formato? Você gostou aí dessa tabela do Corinthians, desses jogos do Corinthians? Você achou fácil? Achou difícil? Eu gostei. Eu achei que deu mais competitividade para o campeonato, né? Eu gostei aí de enfrentar o Mirassol. Achei que a tabela do Corinthians é um pouco difícil, né? Porque pega os 4 grandes, a Portuguesa, acho que talvez aí o mais, vamos dizer, fácil seja o Primavera, mas também não é um clube aí de se subestimar, né? Vamos aguardar, vamos ver como Primavera vem para a próxima temporada. Eles estão se reforçando, eles estão se preparando, eles estão aí reformando o estádio. Vamos ver qual vai ser a estrutura do Primavera para a próxima temporada. É isso, galerinha. E o nosso Corinthians vai jogar contra esses times. Vamos torcer para o Corinthians fazer um excelente campeonato. Vamos torcer para o Corinthians ir bem no Campeonato Paulista, porque, afinal de contas, são só 8 jogos, não tem margem para erro.
uma bobeada você tá fora, uma bobeada cai para Série A2, isso para todos os times do Paulistão. Então não dá para se bobear, não dá para marcar bobeira, é jogar sério, é pontuar e é se classificar. Eu acho que o Corinthians passa. E você? O que você acha? Deixa aqui sua opinião, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal e vamos fazer o YouTube entender que o nosso canal é relevante e recomendar para mais torcedores do Corinthians o nosso canal. Forte abraço, galerinha. Tamo junto. Fique com Deus. Um abração e fui!